palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, sou servo missionário Roberto. O tema dessa pregação, nós vemos aí nessa atualidade, nessa geração de pessoas que se auto-ungem apóstolo. Vem um pastor lá dos Estados Unidos ungir pessoas aqui no Brasil para se tornar apóstolo. Primeiramente, aquele que lá dos Estados Unidos não caminhou com Cristo, não viu Cristo, não viveu com Cristo, não faz parte do magistério, não faz parte do pastoreio. Não teve a revelação com o apóstolo Paulo, teve. Saulo, por que tu me persegue? Atos Apóstolos 9. Para ser apóstolo, não tem o pastoreio de Pedro. Judas se extraviou, Caim e Matias, um cursinho de 120 pessoas para eleger outra pessoa no ministério apostolado no lugar de Judas que extraviou. Deitaram a sorte em Matias, que foi incorporado aos 12 apóstolos. Atos Apóstolos 1 ali. Olha só que interessante. Quando o apóstolo Paulo ele se converte, ele tem uma revelação, tem um pastoreio por graça, porque ele viu a luz, ele viu a glória, ele ouviu o Senhor. Muito diferente desses pastores, que nem caminhou, nem viveram, não teve revelação, não tem pastoreio. Sob ti, Pedro, de ficar na igreja. Pedro, apacenta minhas ovelhas, Pedro, apacenta meus ovelhas, Pedro, apacenta meus cordeiros. João 21, do 15 e 17. Atos dos Apóstolos. Para ser apóstolo, Valdomiro, Agenoduque, Bispo Macedo, etc, 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 etc. Tem que ter isso. Durante a viagem, Atos Apóstolos 9, do 3 ao 5. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subi. A partir de... Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente secou uma luz resplandecente, viu do céu, caindo por terra, onde ouviu uma voz lhe dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Saulo lhe disse: quem és, Senhor? Respondeu: eu sou Jesus, quem tu persegue, durante-te e recalcitar contra os guilhões. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ali já foi enviado, já recebeu a graça de se incorporar mais um apóstolo, não por unção de homens, não por pastoreio de homens, mas revelação de Cristo. Esses pastores teve essa visão, esses pastores teve essa revelação? Não. Principalmente por quê? Para ser apóstolo, Atos Apóstolos 1, vou dar uma resumida aqui porque é grande. Do 21, 21. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João, até o dia em que de nosso meio foi arrebatado um deles, se torne conosco testemunha da ressurreição. Aqui está a receita. Para ser apóstolo, para ser bispo, para ser diácono, para ser escolhido por graça, tem que ter lá desde o batismo de João Batista até a ascensão de Cristo. Para ser apóstolo, vai ter que ter o pastoreio de Pedro e um conselho de 120 pessoas para você ser incorporado apóstolo, para ser ungido apóstolo, não por Benihim, não por homem, mas por graça da igreja, que é a coluna sustentável da verdade. Porque Cristo, Colossenses 18, é a cabeça. Efésios 1:22, sujeita todas as coisas na igreja aos seus pés. O que Pedro ligar aqui vai ligar no céu. O que Pedro desligar vai desligar. Se Pedro te ligar, você vai ser apóstolo, vai ser ligado no plano. E tanto que você perceber, se você ler a Bíblia, se você conhecer a Bíblia, como eu conheço, que eu já leio várias vezes, e releio, eu busco, eu estudo, eu vou buscar conhecimento. Só teve 13 apóstolos. Tito, discípulo de Paulo, não foi apóstolo, se tornou discípulo. Tito, a diaconisa lá, olha só que interessante. Diácono Estevão, não foi apóstolo, foi diácono. Atos dos Apóstolos 6 ali, foi escolhido pelos 12. Só quem foi apóstolo, só quem foi enviado foi os 13. 12, e o apóstolo Paulo, o último menor de todos, foi dado por graça. Se você ver aqui Gálatas,
ele deixa isso bem claro. Apóstolo, Gálatas 1, apóstolo Paulo, não da parte de homem, mas nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, o ressuscitou dos mortos. Olha só. O evangelho que eu prego não tem nada de homens, não é doutrina de homens. Foi por graça, por revelação ali em Damasco, naquele deserto. E eu fui batizado por um servo, Ananias. Olha só que interessante. E o evangelho pregado por mim não tem nada de homem. De homem nenhum. Aprendi diretamente a revelação de Cristo, o Espírito Santo. O mesmo evangelho que o apóstolo Paulo pregava, Pedro pregava. O mesmo evangelho que Pedro pregava, Tiago pregava. O mesmo evangelho que Jesus pregava ali, os apóstolos pregavam. João 7, 14, 15. Os judeus falam assim, cara, como esse cara tem conhecimento, não tem estudo. Jesus fala, minha doutrina é da glória. Aquele que aqui me seguir, tem que seguir a minha doutrina. Você fala por mim mesmo. Mesma coisa, o evangelho que estava ali, ó, desceu diretamente, tinha um quentinho na mão do apóstolo Paulo, é o mesmo evangelho que Deus deu para Jesus Cristo. As apóstolos 42, ele pensava na doutrina dos apóstolos, é a mesma doutrina, é o mesmo evangelho, é uma unidade, é a coluna sustentável. Por isso que o apóstolo Paulo, caso se eu tardar, se eu for procurar essas igrejas protestantes, essas igrejas fundadoras por homem, eu estou errado, porque a coluna é o baluarte da verdade, a igreja é a verdade. Foi confiado à igreja. Tradição, magistério e a escritura. Asseguro-vos, irmãos, o evangelho pregado por mim não tem nada de humano, não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Certamente ouviste falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que expresso persegui a igreja de Deus e assolava, olha só. Eu vivia ali no judaísmo, aquela doutrina de homem, aquela doutrina judaica. Deixei tudo, é tudo esterco e fui seguir a doutrina de Cristo. Foi me dada por graça, por revelação divina. E tanto que interessante, quando o apóstolo Paulo se converteu, ele teve que ir lá em Jerusalém ser conhecido. Tiago, que era o bispo lá de Jerusalém, e Pedro pastoreava Tiago, pastoreava os 11. Para ser conhecido e para ser enviado. Antes ele pregava, anunciava por revelação, mas tem que ser reconhecido, tem que ter o pastoreio. Porque você não pode enviar, pregar, anunciar sem o pastoreio, sem envio da igreja. O apóstolo Paulo foi lá até Jerusalém, ser reconhecido a graça. Que foi dado por quem? Por Jesus Cristo. E o pastoreio foi dado por quem? O sucessor de Cristo, que é Pedro. Aqui no mesmo versículo aqui, ó. 2 para acabar, que fica muito grande, é muita coisa. 2,7, Gálatas 2,7. Ao contrário, viram que a evangelização do incircunciso era confiado, como os do circunciso a Pedro. Porque aquele cuja então fez de Pedro apóstolo, de que circunciso fez também de mim, dos pagãos. Olha só. Aquele que me fez apóstolo do circunciso e não do circunciso, foi-me dado a ser apóstolo. Quem é? Ele está falando de Jesus Cristo. Mesma coisa que Jesus Cristo elegeu Pedro como pastoreio, Jesus me elegeu como dos pagãos. Pedro é o circunciso, eu dos pagãos. Que interessante. Cara, meu, muito louco, mano. Tiago, Cefa e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça, por meio de me dar a mão a mim. Barnabé é sinal de pleno acordo, ó. Os caras é coluna da igreja. Por quê? Foi os caras que edificaram a igreja. Cabeça Cristo, apóstolo, coluna. Como foi construída essa coluna? Só você estudar a história da igreja do primeiro século ali, ó. Pedro foi pregado de ponta cabeça. Marcos, se eu não me engano, foi crucificado com um X. Os mártires foi todo martirizado para ter essa coluna. Para ser essa rocha. Que é a coluna sustentável da verdade. Agora os caras querem ser apóstolo, mas não quer ser conhecido. Sem pastoreio, sem envio, sem sucessão. Onde vai parar isso? Quem entende mais ou menos de Bíblia sabe do que eu estou falando.
Se um protestante vê um vídeo desse aqui, o cara fica louco. Porque está mostrando na Bíblia. Se você quer seguir esses hereges, segue. Seja feliz. Mas não está sincronizado com a cabeça. A cabeça controla todo o corpo. O corpo era os apóstolos. O coluna era os apóstolos. O foco central é Cristo, a cabeça. É isso. Glória, Deus, aleluia. Poderia estar gritando aqui, berrando o dia todo, mas tá bom. Glória a Deus, aleluia. A minha mensagem é essa hoje. Vou fazer vários vídeos defendendo a igreja. Glória a Deus, aleluia, meu irmão. Nós temos que ser discípulo mesmo. Fervoroso, cheio da glória. Parar de ficar escutando um homem. Vamos ler a Bíblia. Vamos buscar a tradição desde o primeiro século até o século 21 para você entender a raiz da igreja. O protestante não tem isso, meu irmão. Quando fundou a igreja protestante do 16 século, eles deixaram a tradição da igreja fora. Você só vai conhecer a igreja quando você buscar a tradição. Que os protestantes rejeitam. Só procuram as coisas erradas que teve dentro da igreja para degrinir a igreja. Mas a igreja é santa, é sem ruga, sem defeito. Quem são errados, quem são corruptíveis são nós. Santa e pecadora. Pecadora é nós, santa é a igreja. Porque a igreja que fundou não foi Martinho Lutero, não foi João Calvino, não foi esses pastores, não. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo nos Apóstolos 20 e 28. Foi com sangue. Cristo morre ali na cruz, nessa igreja, Atos dos Apóstolos, a igreja se torna pública. Uma só fé, um só Espírito, um só corpo, uma só unção, uma só doutrina, e um só Senhor, e um só pastoreio. Glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo.